Olá, tudo bom? Eu sou Constanza Rummel, CEO da Building 8, e esse é o podcast Além do Saber. Para quem gosta de conversar sobre treinamento, aprendizagem, desenvolvimento, transformação, mas eu vou dizer que mais do que isso, para quem gosta de provocação. Hoje também a gente vai ter muita provocação aqui. E para começar, eu queria trazer alguns dados que eu acho super importantes e tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, antes de eu apresentar minha convidada. A KPMG Global CEO Outlook é um reporte que eu gosto muito. Agora, né, de 2025, super recente, fala o seguinte, que 71% dos CEOs vão apostar em reter e requalificar talentos de alto potencial. Então, né, formação maravilhosa, né? E não é para menos, 87% das empresas já estão sendo impactadas por gaps de desenvolvimento, gaps de conhecimento e competência, né? Isso é super importante. Ou seja, olha que interessante, ao mesmo tempo que a gente tem CEOs decididos a investir em requalificação e upskilling, a gente tem um número enorme de empresas que já estão sofrendo gaps de habilidades, né? Mas olha que coisa interessante. A minoria dos programas de upskilling são consideradas o que a gente chama de fit to purpose, ou seja, estão de fato conectadas com o propósito, a visão, a ambição das organizações. Não, e aí vem o paradoxo. Se a liderança já entendeu, né, a criticidade de desenvolver, se o mercado precisa disso, por que será que a gente continua, né, tendo áreas de RH, T&D, desenvolvimento, atendendo a pedidos e lotando o calendário de eventos de treinamento? E aí, hoje, eu estou aqui com alguém que decidiu subverter esses números e falar, eu vou fazer diferente. E é por isso, né, que a gente trouxe uma das gestoras de treinamento que eu mais admiro, a Úrsula. Então, seja bem-vinda, Úrsula, compartilhar com a gente o que você tem aprendido nos últimos 2, 3 anos, mais ou menos, 3, 4 anos? 7 anos. Nossa, já 7 anos? 20 e pouquinhos de indústria e 7 e poucos anos na última empresa, né? Nossa Senhora, então é isso aí. Úrsula, seja bem-vinda. Eu espero que essa conversa seja boa. Ela para você, para mim, para quem ouvir. E só para vocês conhecerem a Úrsula, ela é líder de Customer Engagement Training na Pfizer para o Brasil e para a América Latina. Mais de 20 anos, como você falou, de experiência em T&D. A gente deixa 20 anos, porque eu também tenho mais de 20, a gente deixa assim, porque isso, né? ninguém precisa saber quantos anos a gente tem. Eu já conheci a Úrsula desde o Abbott, da AbbVie, né? Mas agora uma carreira. A gente vai falar um pouco mais da experiência na Pfizer, né? Graduada em comunicação social, e, bom, currículos de cursos enormes, variados, diversos. Como boa profissional de treinamento, Eu né? falei 3, 4 anos, mas, cara, já desde 2019 na Pfizer, né? Passa rápido, Passa rápido, meu Deus. Conta um pouquinho de você pra gente, assim, o que é que te move? Conta um pouquinho aí. Eu acho que você falou um pouco da parte mais formal, né? Formação e currículo e tal. Eu acho importante dizer que eu sou uma pessoa apaixonada por essa área. Eu gosto muito de gente e adoro explorar a potencialidade das pessoas, então estar em treinamento é para mim o meu ikigai, sabe? Sim. É muito legal poder estar aqui, obrigada pelo convite e poder compartilhar essa experiência. Eu sei que com profissionais que também estão aí batalhando as mesmas batalhas que eu no dia a dia, então é muito legal a gente trocar experiências. Obrigada pela oportunidade. Eu também sou assídua fã aqui do podcast das atividades de vocês. Ótimo. Bom, Úrsula, eu acho que, assim, tanto para mim quanto para você, esses números devem incomodar, né? Quando a gente escuta lá 70% dos líderes
acreditam que os treinamentos que seus times recebem não são adequados, e coisas como essa te incomodam, né? E aí eu queria que você contasse um pouquinho, a partir desse incômodo que não tem a ver às vezes só com o lugar que a gente tá, mas com esse incômodo ou esse desejo de fazer melhor, é, quais foram os sinais, né? O que que você percebeu de oportunidade, né, e de potencial de mudança nessa última etapa, do seu trabalho agora, desde 2019, na Pfizer especialmente? A Pfizer, eu acho que como toda empresa, ela é bastante dinâmica, né? A gente vive num mundo que exige que a gente mude muito estruturas e etc. E no momento que eu cheguei na Pfizer, treinamento, vivi um momento muito segmentado. Então, a gente tinha pessoas que atendiam as áreas terapêuticas de maneira muito customizada, num modelo mais reativo do que proativo. Sim, sim. E isso fazia com que a gente não tivesse uma identidade da área, né? Então, as potencialidades das pessoas, as fortalezas das pessoas eram muito segmentadas. Sim, E uma das coisas que eu mais acredito é que quando a gente junta uma equipe forte, a gente junta o melhor de cada um e a gente cria uma estrutura que permite que as pessoas trabalhem neste modelo colaborativo, a gente ganha uma identidade que permite com que a gente ganhe escala, né? Que permite que a gente apareça, que permite que a gente sente na mesa para tomar as decisões junto com o negócio, com políticas claras, com planos de treinamento estruturados, e de fato acho que a gente acaba ganhando quando a gente se dá as mãos, né? sim, não, total. E é interessante, né, que agora, relembrando essa coisa, a gente tá, desde o começo a gente tá juntas, uma honra, Building Age, estar com vocês, mas a pandemia também foi um marco, né, nessa sua chegada na Pfizer, você viveu a pandemia fortemente, né, e realmente, muitos bons profissionais, mas todos, de certa forma, desintegrados, né, tava cada um cuidando do seu negócio, e talvez também o negócio pede, né, também evolui, o negócio também muda, e as Exato. estruturas precisam acompanhar essa mudança. E bom, falando de mudança, você viveu muitas mudanças, né, ao longo desses últimos desde 2019, né? Muitas mudanças estruturais Sim, mesmo. E aí você trouxe a pandemia, né? A pandemia acho que foi o grande desafio e para muita gente de treinamento, acho que esse foi o momento que a gente foi mais exigido, né? super. Porque a gente precisou entender como é que seriam essas novas competências, como é Super. que a gente faria as coisas de maneira virtual, e as pessoas não podiam sair de casa, então vamos aproveitar esse tempo para treinar as pessoas. E eu acho que abriu-se aí uma janela de oportunidade para treinamento. Ótimo. De verdade, para nós foi uma grande maneira da gente se provar parceiro do negócio, né? Sim, Que é uma das coisas que eu tenho muito claro que a gente precisa ser, mostrar o nosso impacto no final do dia. Porque treinamento é uma área que se não aprende a ler dados, a entender o negócio e não apresenta o que eu posso gerar de impacto lá no final do dia, de fato a gente vai cair nesses números que você trouxe aí no início da nossa conversa, né, sim. Cons? Vamos aproveitar o impacto, né? Que sem querer a nossa segunda pergunta tem a ver com impacto. Quando a gente está, né, num lugar que está transformando tanto, que exige tanto da gente, vocês foram ultra exigidos, nós também, como fornecedores, fomos nessa época muito exigidos, e a gente nota que tem uma oportunidade ali, né? A gente fala, nossa, é, é, que impactos você via que a área de learning, né, de aprendizagem, de T&D, podia causar naquele momento que não estava causando? Ou a área, ou as pessoas ali, né? Qual que era o tamanho da oportunidade, assim, que você viu, identificou e falou, não, peraí, aqui eu tenho que criar um caminho para chegar nesse lugar?
É uma oportunidade enorme, né? Eu acho que a gente precisa mapear quem são as pessoas que fazem diferença no negócio e estar do lado delas, né? E adequar o nosso trabalho à expectativa de cada uma delas, né? Eu acho alinhamento de expectativas é uma coisa que desde o início da minha carreira é muito importante. Você tem que entender o que o negócio quer de você, mas não para você entregar exatamente o que ele está te pedindo, para você entregar mais. Sim, Porque é o seu trabalho. sim, Você é especialista em treinamento, não eles. sim. Então, algumas vezes a área de treinamento aceita de forma muito passiva o que o negócio te pede. Quando você faz um diagnóstico profundo, quando você entende o negócio, isso faz com que você entregue além do que essas expectativas estão sendo geradas. Então, eu acho que a gente precisa aprender a analisar o negócio como se a gente fosse parte do negócio. Então, se eu estou falando com alguém de marketing, eu preciso entender o que agrega valor àquela pessoa. E eu preciso entender como o treinamento agrega valor àquela pessoa. E aí eu vou conseguir criar um programa que eu possa, ao final, dizer: olha o impacto que eu gerei no seu negócio, porque eu entendo desse negócio, né? Sim, sim. Eu acho que você tá, né, você tá trazendo uma coisa que é interessante. As outras pessoas, para quem a gente trabalha no negócio, elas entendem de outras coisas que não a aprendizagem, né? E às vezes o pedido vem muito pronto. Eu quero um treinamento de objeções. Sei lá, Precisamos eu quero. treinar objeções. Exatamente. E às vezes não é, assim, não é objeção. Então, só parafraseando aqui você, o que você está dizendo é: a oportunidade era conhecer mais profundamente os dados, o negócio, ter um diagnóstico mais forte, para então oferecer coisas que agregavam valor para essas pessoas. Eu brinco com a minha equipe que treinamento é mais PowerPoint, né? Eu acho que chegou o momento, passou do momento da gente aprender a ser Excel. A gente precisa entender quais são as análises, quais são os números, qual é a forma que a gente se comunica com as pessoas de negócios. Então, nós temos uma tendência a queremos contextualizar, contar as coisas e tal. E a gente precisa ter essa presença executiva, essa mentalidade executiva. Então, acho que o desafio que fica aqui é sempre que alguém chega para você e diz: preciso de um treinamento de objeções, a pergunta que tem que vir é: com qual objetivo? Qual é o seu objetivo ao fazer Sim, esse treinamento? sim, Porque aí, sabendo o seu objetivo, eu posso te propor ou um treinamento de objeções ou alguma outra solução integrada, super, usando o meu expertise super, para te dar o resultado que você quer no final, sim, né? E isso, ao longo do tempo, com consistência, vai gerando uma credibilidade que faz com que no final do processo você vá sendo convidado a discutir o negócio, a estar envolvido antes de que alguém chegue à conclusão que precisa de um treinamento de objeções, sim, né? perfeito. E sem dúvida nenhuma, bom, eu falo isso não é agora, né? Eu falo isso há muito tempo para você. Sem dúvida nenhuma, esses últimos anos foram. Eu vi essa transformação acontecendo. Ela foi muito positiva, né? E eu queria que você contasse para gente quais foram as principais mudanças que você propôs e executou, porque eu acho que tem assim algumas que são muito emblemáticas, desde a visão, né, a questão do diagnóstico, mas se você tivesse que apontar agora, o que que você fez que deu tão certo, que foi tão legal e você conseguiu construir não só uma área, mas uma percepção de área, um impacto de área, que eu acho que isso que é o grande lance. Conta aí para nós o segredo da história. O que que você fez? Puxa, primeiro eu acho que Você e o não. time, né? O meu time. Você sempre fala Eu acho disso. que sempre passa por isso, né? Você tem um time que abraça todas as causas, porque isso gera valor. Quando chega um desafio para você e você entrega, chega outro desafio e você entrega, isso vai gerando a credibilidade que você precisa para ter essa percepção hoje de parceiro estratégico do negócio, que você falou e que eu acho tão importante, né? Então, você tem um time que tem a capacitação, né? E aí, quando eu digo capacitação, é preparação extrema. Cada Ó, um gostei precisa disso. ser extremamente preparado para poder atender o negócio.
E isso não é só conhecer a área terapêutica que atende, mas também as tendências, né? Hoje a gente tem aí AI, então, e as pessoas, eu vejo algumas pessoas falando, puxa, vai substituir a gente. Não se trata mais de saber usar a AI, mas de como é que eu interpreto o que a AI me entrega para ela fazer fit com o que o meu cliente está Precisa. querendo. Eu acho que a gente precisa ter, de verdade, preparação extrema para receber esses desafios e para poder entregar soluções que de fato agreguem esse valor, né? Então, passa por conhecer meu mercado, meus clientes, eh, as tendências do mundo, por isso que eu digo que é uma preparação extrema. O que a gente fez foi, de fato, criar um time forte que se completa. Uma das coisas muito interessantes que eu acho que a gente fez foi trazer pessoas que não sejam especificamente de treinamento, mas que tenham skills que são importantes para treinamento, como, por exemplo, alguém que hoje faz parte do time de treinamento, mas que analisava dados Eu sei quem e que tem essa skill, é. Sim, né? sim, Faz muita diferença, sim, porque, como super. eu disse, a gente é PowerPoint, Sim, né? E a gente precisa de alguém que seja Excel, que entregue para o cliente da maneira como ele sabe ler, sim. né? E como essas pessoas que são tão diferentes, às vezes também ajudam os pares a aprender. Porque esse aprendizado de quando a gente tem um time tão diverso, e eu acho que o seu time é bem diverso, inclusive, eh, toda reunião, todo um ajudando o outro, né? Isso vai até. As pessoas vão aprendendo, né? Essa preparação acontece no trabalho, né? Eu acho que você contar com diversas expertises que se complementam e principalmente cuidar do clima da equipe também, né? Sim, Para que eles queiram se ajudar. sim. Porque não adianta também cada um saber e no final do dia não trocar, Não, e se né? odiarem, né, por exemplo, como a gente Então, sabe que acontece. Tem gente que não trabalha bem, e eu né. acho que isso passa pela questão da Super, identidade da área. Hoje no time, as pessoas olham, antes de dizer no que isso vai me ajudar, que isso vai ajudar o meu time a mostrar o impacto que a gente quer mostrar. Acho que a gente tem muito claro qual é o nosso sonho, o nosso propósito, e a gente trabalha todo dia junto para fazer isso acontecer. Parece uma coisa, né, mas é super tangível. sim. É super tangível porque eu posso te dar muitos exemplos de como as equipes, como as pessoas do meu time se completam para fazer desafios que parecem super complexos acontecerem. Tem uma coisa, né, que você falou, eu acho que valeria muito a pena você contar, que foi o processo, né, de não só da criação de identidade, né, de estar todo mundo, como você falou, né, estava todo mundo desintegrado, cuidando, fazendo um bom trabalho, só que dentro das tuas frentes né, e você juntou esse time todo para dar cara para esse time, dar alma para esse time, especialmente. Eu acho que vale muito a pena aqui, e você já falou, a gente tem uma ambição, contar da importância do planejamento estratégico, né? É. Como você desenhou, é, tudo co-construído, né? Eu acho que com um jeito diferente de olhar a partir de um diagnóstico e não a partir de um pedido. Eu acho isso maravilhoso. Conta um pouquinho como que você vê isso como uma linha, né, que costura essas pessoas. Eu tinha um chefe que falava: você nunca pode participar de uma reunião sem falar nada, né? Entra mudo e sair calado. Eu acho que esse foi um aprendizado importante, porque eu extrapolei isso para essa questão do planejamento estratégico. A gente precisa mapear quem são as pessoas que podem virar o seu negócio, que podem fazer o seu negócio acontecer. E quando você faz isso, você consegue entender o que que você precisa trazer de mensagem customizada para cada uma dessas pessoas, né? Então, o planejamento estratégico, ele passa por entender, como é que eu ganho visibilidade aqui, né? E como que eu comunico isso. Eu acho que também ter esta equipe preparada acabou fazendo com que a gente tenha metas muito claras do que a gente queria entregar para os nossos clientes, né, Cons? Eu acho. Eu acho que isso foi um ganho que você trouxe muito forte. É a tua capacidade exatamente de entender quais eram os projetos
que tinham essa potencial de transformar o negócio e pôr energia nisso, não só energia, mas eu acho que metrificar, né? Acho que isso é uma coisa, é um ganho Essa questão da realmente. métrica, dos reportes, de bater na porta das pessoas que são importantes e dizer, olha, eu tenho um número importante para te mostrar. Sim, Eu acho que eu tenho um exemplo prático disso que eu acho que pode ajudar, né? Muitas empresas são quantitativas, né? Então, a gente precisa que que os nossos gerentes estejam X% do tempo deles no campo. E aí a pergunta que eu acho que treinamento tem que fazer, essa provocação, e eu acho que eu sempre fiz isso, foi, ok, com que qualidade? é excelente. Não É, adianta falar o que que 60% do tempo e ser uma porcaria, né? as pessoas estão no campo, estão Concordo. fazendo coaching no campo, e o que que elas estão trazendo de insumo para que a gente, como negócio, faça esse aprimoramento contínuo? Sim. O que é que eu estou vendo ali qualitativamente e tal? Mais que isso, para onde esses números estão sendo levados? Que visibilidade eu estou dando para esses números? Porque se eu tenho os números, mas também não sei como vendê-los, ou Sim. não os discuto nos fóruns certos, com as pessoas certas, eu não vou gerar o impacto que eu preciso gerar. Sim, Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa ter muito claro, né? sim. Acho que você está trazendo dois pontos aqui importantes, né? Um é fazer, óbvio, com qualidade, mas também é comunicar com qualidade, né? É isso. Eu acho que por muito tempo, acho que ainda, tá? Poucos lugares são assim, mas por muito tempo a área a RH, eu falo isso muito para a área médica também, dentro da farma, que faz trabalhos incríveis, mas comunica muito pouco. Eu acho que a gente sempre comunicou muito mal o impacto da nossa dimensão no negócio, né? Então, A gente sobe precisa vendas, se vendas leva parabéns. É No isso, é máximo, isso. Marketing marketing aparece. É aparece. isso. E nós ali, A gente né? precisa se livrar dessa síndrome da área de suporte. Eu também acho, total. Quando a gente se encara como área de É, suporte, as pessoas encaram a gente como área de suporte. exatamente. Não é? Então, o que faz uma área parceira estratégica do negócio? Foi isso que a gente fez quando a gente fez nosso planejamento estratégico lá atrás. Sim. Eu acho que essa é uma perspectiva. Se nem a gente se enxerga como estratégico, como que a gente vai querer que os nossos pares, os nossos líderes, a organização nos aceite? Deixa eu falar uma curiosidade, né? Ser estratégico, vou fazer uma pergunta que nem tá aqui, pegadinha. Vamos lá. Ser estratégico passa também pela questão de dizer não. Porque às vezes os pedidos, né, pede, eu quero, a gente brinca, né, 2 de marguerita e 1 de calabresa, né? E quando você sabe que não é a marguerita nem a calabresa que vai resolver, a gente tem que dizer não. Agora eu vou pular para uma nossa que tem aqui. Aconteceu isso durante essa jornada sua? Você teve que dizer, você e o time, né, tiveram que dizer não? Sim, muitas vezes. E aí a gente volta para aquilo que eu te falei da preparação extrema, porque todas as vezes que eu digo não, eu preciso embasar esse não. Super. Então eu preciso te dar uma proposta melhor. Eu preciso te sugerir por que é isso que você está me pedindo não e por que é isso que eu estou propondo eu acho que vai ter o maior impacto. Sim. Então, sim, aconteceu várias vezes, e quando você está de fato preparado, com credibilidade, com números que embasam o que você está falando, ou com o teu conhecimento, né, na área, para poder dizer, acho que a gente tem que ir por este outro caminho, e eu digo isso por isso, isso, estas barreiras tendem a cair, né? E eu sempre tenho uma pergunta que eu faço, que é, quando algo não dá certo, né? Eu sempre pergunto, o que que a gente poderia ter feito melhor? Eu nunca digo, poxa, a pessoa não quis, a pessoa não aceitou. Acho que a gente tem que olhar por Sim. que argumento que eu não levei? Que número que eu deveria ter levado? Que informação faltou para que a minha argumentação ficasse suficientemente Robusta. robusta para eu Sim, conseguir esse sim? sim, Então, acho que a gente tem que ir em cima desse sim, né? sim. E às vezes dado, às vezes formato também, né? Porque como eu levei, porque às vezes Formato, o exato. jeito é o que você falou, às vezes o cara é mais PowerPoint, eu tenho que ser mais storyteller.
às vezes o cara é mais número, eu tenho que ser mais dado, fato ali, né? E eu acho que a gente dá treinamento disso, a gente tem que fazer essa adaptação. De tudo que você viveu, qual foi o momento mais crítico? Assim, o momento que você falou, uau, agora eu adorei essa preparação, vou até usar. Eu adorei essa coisa do preparação extrema, mas qual que foi algum momento crítico que você falou, tá na hora de fazer aqui uma mexida ou Eu acho que essa questão de não sentar à mesa para discutir projetos grandes, né? De não ter sim, esse reconhecimento de que você faz diferença para o negócio, então você deve estar envolvida nessas discussões. Nós estamos aqui tomando decisões e queremos ouvir você para que essas decisões também tenham a sua perspectiva, né? Acho que isso é doído. sim, Quando a coisa chega pronta para você e você não participou e você tinha algo para dizer, sim. eu acho que isso é bem doído. E esse lugar é conquistado, como você falou, né? Ele Esse não é lugar é imposto, conquistado. né? Ele é conquistado. E quando você conquistou, que eu sei que você conquistou, tudo mudou? A gente não pode dizer que tudo mudou, eu acho que tudo está mudando, Tá. né? Eu acho que essa é uma construção diária, mas vou fazer aqui uma analogia que o pessoal que trabalha com treinamento, especialmente de vendas, vai entender, né? A gente treina as pessoas para perceberem quando elas viraram a chave na cabeça do médico, né? Sim. Então a gente entende que a gente impactou o médico quando ele, opa, se ajeita na cadeira, parou para te escutar, Faz falou, pergunta. faz alguma pergunta. Então, eu acho que para a gente é exatamente o mesmo processo. Você está sentado com o stakeholder sênior da sua organização. E essa pessoa não está lá te ouvindo porque ele marcou um horário com você, mas ele está te ouvindo porque ele está interessado no que você tem para falar. Sim. E isso dia após dia, né, com um, com o outro, eles também se conversam entre eles. Sim. Então, isso vai gerando o que eu chamo de reputação. Eu acho Sim. que é a construção dessa reputação que vira a chave. E isso não se faz do dia para a noite. Isso exige a tal da preparação extrema, mas exige também que você aceite os desafios, que você fale não, como você trouxe, que você saiba onde é que você de fato. Porque toda vitrine ela tem seu lado positivo e negativo, né? Então, Sim. estar na vitrine exige que você esteja bem. Sim. Total. E eu acho que toda vez que a gente busca isso, a gente também se obriga a se melhorar, a se aprimorar, a fazer melhor. Então, acho que é um pouco disso, Cons. Eu concordo totalmente, né? Eu acho que é um lugar sim conquistado, né? Eu acho que cada vez mais ele é conquistado com atitudes e entregas, como você falou, né? Eu acho que não tem mais lugar para a nossa área assim de desenvolvimento humano ou educação corporativa tá longe dos dados. Acho que é fundamental estar embasado, né? Conseguir defender com fatos e dados e etc. E acho também que é uma conquista quando é um lugar, né, que olhava para a área de treinamento, né, ou de DO, de DHO, que tem muita gente de RH que também vai ver aqui, né, como uma área de suporte e começa a olhar para essa área como uma área que tem um peso na estratégia, né, e ela é consultada e não solicitada, acho que o verbo muda completamente. Exatamente. Eu acho que aí é o que você falou, é a hora que você, cara, cheguei, lógico, nunca acaba, né? Sempre uma consulta, mas essa chave vira, né? E a gente precisa ser proativo, né? Super, A gente precisa super. falar a verdade aqui, porque eu também vejo muita gente reclamar, mas pouca gente indo buscar Total. esse espaço, né? E o que que eu tô chamando de ser proativo? Tô chamando de você ir bater na porta das pessoas mesmo, entender quem é que precisa ouvir alguma coisa que você tem para oferecer. Quem são as pessoas que vão fazer diferença, né? Ou como a gente está fazendo essa informação chegar nessas pessoas, né? É um pouco daquilo da comunicação que você falou, mas passa também
pela minha vontade de fazer tudo isso acontecer, né? Com as atitudes, a gente falou já um pouco disso aqui. Vou compartilhar com você uma percepção assim que aconteceu comigo há muitos anos, quando eu estava ainda na organização trabalhando, quando você toma uma água. Toda hora que eu vou falar com você, você vai tomar água e você para, coitado. E é incrível, né? Assim, eu era gerente de treinamento, e tinha várias pessoas que trabalhavam comigo, e várias vezes a gente falava assim, tá precisando de tal coisa, mas isso não é meu. Eu escutava isso, mas isso não faz parte, não é meu serviço. Né? Eu falei assim, mas você está a serviço do que está escrito no papel do que você faz? Ou você está a serviço de fazer esse produto crescer? Ou de fazer essa força de vendas estar melhor nisso? Exato. Né? Então, assim, é por isso que eu acho que assim, a gente precisa, quando a gente está em treinamento, a gente precisa entender a serviço do que a gente está. E eu acho que isso foi uma mudança que você fez, já fazendo o 20º elogio. Eu acho que essa clareza de a serviço do que a gente está, para quem a gente trabalha, até, né, dizendo, a Pfizer é uma indústria farmacêutica, uma das maiores do mundo, né, a gente no final está trabalhando a serviço do paciente, né, no final é isso que a gente faz, mas eu acho que isso que você trouxe, né, lá do olhar estratégico, fica mais fácil costurar embaixo, você não sente isso, quando essa parte mais tem uma clareza estratégica? Não, O totalmente. resto. Eu sempre falo também que a gente precisa começar com o objetivo em mente, né? Isso é uma outra coisa interessante. Toda atividade que você se propõe, todo programa de treinamento, você precisa começar com o objetivo em mente e alinhado com o seu cliente, né? Interno. Então, qual é o objetivo da gente aqui? Porque senão, como é que eu vou medir depois, se eu atingir isso ou não, né? E aí a gente volta para aquela velha discussão, como medir resultados em treinamento e etc, etc. A gente não precisa necessariamente chegar num ROI, mas a gente precisa comunicar que o objetivo daquela atividade era esse e que ao final do processo, então, por exemplo, se eu vou fazer um processo de certificação, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho que ter 80% da minha equipe com notas acima de 80%. E significa que quando eu faço um roleplay para medir a efetividade da entrega da minha mensagem, eu preciso ter 70% da minha força de vendas entre os níveis 3 e 4. Sim. Enfim, ao final desse processo... É de acordo com as métricas definidas. E quando eu termino isso, eu tenho como medir. Nós atingimos, nós excedemos. Não adianta dizer, olha, a força de vendas está certificada, né? Quais são os critérios que você está usando para medir isso? E como você está comunicando isso? Como você alinhou lá no início qual era o resultado que era esperado para isso, né? Não só, né, chegar no lugar, mas qualificar esse lugar. E o que você falou antes, né, fazendo uma amarração aqui, também trazer informações, né, a partir disso, para que o programa de treinamento siga, né, para que sigam com atividades que façam sentido com esse lugar que você chegou. Né, para que seja agora um novo salto. Aí chega lá, um novo salto, né? Para que, senão a gente, não sei se você tem essa sensação, às vezes parece que o negócio não sai do lugar, porque você não tem um próximo passo, né? Fica sempre ali dentro daquela esfera, que é uma esfera, estamos andando, mas você não sabe bem para onde, não sabe de onde veio e não sabe o que você precisa fazer na sequência. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, porque também a gente já está indo mais para o final. Qual que você acha que foi a sua maior vitória nesse tempo, né? Ou maiores vitórias? E quais são os seus próximos desafios de um time que está evoluindo tanto? Bom, a gente tem muitos desafios, porque o mundo tem muitos desafios, né? Como é que a gente se ajeita agora com a chegada de tantas ferramentas de AI, concorrendo com as pessoas, nesta loucura de redes sociais, e como é que a gente consegue fazer as pessoas aprenderem neste mundo muito louco, né? Então, eu acho que a gente tem essa questão de entender para onde o nosso negócio vai. E aí ver como é que essas tendências fazem fit com as necessidades estratégicas da empresa que eu trabalho,
Como é que eu agrego isso no currículo dos públicos que eu tenho que treinar? Então, acho que isso é super importante e, mais uma vez, eu acho que a gente prepara muito as pessoas que são nossos clientes e a gente não se prepara como a gente deveria, né? É o tal do casa de ferreiro e Espeto espeto de de pau. pau, né? Eu acho que a gente tem que olhar para a gente e ver Também acho. quais são as competências de treinamento do futuro e o que eu estou fazendo hoje que vai me ajudar a chegar lá. Esse sempre é o meu olhar, né? É sempre tentar olhar para onde eu estou indo, Sim, e dar essa direção estratégica para a equipe. sim. Estamos indo para o final, mas eu tenho uma pergunta ainda para te fazer, né, que tem a ver com quem vai assistir esse nosso podcast, essa nossa conversa, né? Tenho certeza absoluta que muitos gerentes, né, de treinamento nacionais ou também latino-americanos, muitos coordenadores, né, que às vezes você não precisa estar na posição de gerente para ser protagonista, para liderar frentes, analistas vão assistir essa nossa conversa e devem estar se sentindo como você se sentiu em 2019, Às vezes eu me sinto 2020. Ah, não, ainda. sim, porque, né? Porque as coisas também, às vezes, esse lado tá bom, mas aquele ali ainda não tá, né? Que estão se sentindo com essa sensação de que podem fazer transformações, de que a área pode entregar mais, de que ela é muito mais solicitada, né, do que propositiva, poder entregar mais valor. Eu escuto isso direto, Úrsula. A gente tem na Building mais de 130 clientes. Agora, nesse momento, a gente tem 80 projetos ativos. E eu escuto muito isso de muita gente. Ah, se eu tivesse mais isso. Ah, se eu tivesse mais dinheiro. Ah, se as pessoas me escutassem mais. Ah, né? Então, para essas pessoas que estão vendo a gente, estão falando assim, eu gostaria de fazer essa transformação na minha área. Quais são as dicas ou a dica que você daria? Por onde essas pessoas deveriam começar? Onde elas deviam pôr a energia delas? Primeira coisa, eu acho que é protagonismo, né? Quando você fala, se eu pudesse, eu acho que a pergunta que a gente tem que fazer é o que eu não estou fazendo para que isso aconteça. Tá. Boa. Ainda, né? Acho que primeiro é protagonismo. Segundo, nós vamos voltar naquele nosso tema, preparação extrema. Extrema. O que eu preciso saber para de fato agregar valor? Se eu vou bater na porta de alguém para pedir espaço, eu preciso ocupar esse espaço, Direitinho, com presença. né? Eu preciso de fato ocupar esse espaço. Sim. Então, acho que é a questão da preparação extrema. E eu acho também que a gente precisa olhar para a gente com carinho e com respeito. Precisa parar de aceitar que isso é uma área de suporte. Acho que a gente precisa acreditar que nós somos uma área estratégica, porque quando a gente age assim, as pessoas passam a ver a gente assim. Total. Bom, Úrsula, primeiro quero te agradecer demais, né? Convidei, você logo veio. Nossa, maravilha. Para mim é uma honra. Ah, delícia. E dizer, né, que o que a gente ouviu hoje de você não é só uma história de transformação, que eu acho que é uma história também de protagonismo, né? Mas é uma história que prova, eu acho, para todo mundo que a gente não é suporte de verdade. Eu não aguento mais falar isso, mas toda vez eu falo isso, que a gente não é uma área só de suporte, que a gente é uma área que constrói a estratégia da organização, que constrói o futuro da organização, né? Como que vai ter futuro se as pessoas não estão capacitadas? Não vai ter. E que mostra que a gente pode conquistar este lugar. Então, só posso te agradecer, dizer que foi uma delícia o papo. Espero que todo mundo que está ouvindo agora, que está vendo agora, se inspire nessa história, né? E dizer que, nossa, só estamos no meio do ano, temos muita coisa para fazer esse ano
E É é isso aí. verdade. E obrigada, Cons, porque também contar com o seu suporte durante essa jornada aí foi muito importante para a É, gente também. Abraçamos grandes desafios juntas, né? total, nossa senhora. Há desafios e com prazos curtos, de Com ver. prazo, é como É, sempre. é. Mas eu acho que só voltando, acho que é isso, né? Quando vem uma, um desafio, que você não é uma coisa que a gente nem podia ter falado sim ou não. Vem e você encarou, o time encarou, a gente apoiou e deu certo, né? Foram coisas muito bem-sucedidas. Isso vai criando essa reputação que você falou, né? É Retroalimenta. isso. É isso aí. Então tá bom. Obrigada, Obrigada a você. obrigada, obrigada, pessoal. Esperem o próximo episódio. Obrigada, Úrsula. Obrigada.